tudo bom? O vídeo de hoje é pra falar pra vocês sobre duas máscaras de cílios que eu recebi lá na Beauty Fair da Dylos, que são estas duas aqui, que já estão super famosinhas na internet, tá todo mundo falando delas. E é claro que eu também não podia ficar de fora, eu vim aqui dar minha opinião também sobre essas duas máscaras. E eu recebi elas em setembro lá na Beauty Fair e desde então eu tenho... Bom, a primeira é essa amarelinha aqui, que é a Power Efeito Boneca. Essa daqui. E a outra é essa verdinha, que é a Curl, Curvas e Volume. E hoje eu vim aplicar cada uma em um olho, mostrar pra vocês como que fica o efeito dessas duas máscaras. Então hoje eu vim fazer uma resenha pra falar mesmo sobre essas duas máscaras de cílios pra vocês. Então se vocês quiserem saber o que eu tô achando dessas máscaras, saber um pouquinho mais sobre esses dois lançamentos, que já não são mais tão lançamentos assim, da Dylos lá na Beauty Fair, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos mais moderno do que as antigas máscaras da Dylos. E eu vou mostrar o pincel pra vocês verem, porque ele é um pincel de silicone e eu notei que isso fez uma diferença enorme na aplicação, porque ele desliza muito bem nos cílios, olha. Olha, o pincel é esse daqui, ele já é meio curvadinho, tá vendo? Que ele faz um... E como ele é de silicone, ele desliza na hora de aplicar, não tem dificuldade nenhuma, ele não é aquele pincel que fica empelotando os cílios, sabe? Que fica juntando eles, não, ele vai que vai. E também é dessas duas máscaras de cílios que conquistaram o meu coração. Como eu disse pra vocês, é efeito boneco. Qualquer uma dessas duas máscaras vende lá na Arco-Íris Cosméticos, que é parceira aqui do blog e do canal. Eu vou deixar o link de compra do produto aqui embaixo pra quem se interessar poder ir direto pro produto lá no site da Arco-Íris Cosméticos. E o valor dessas máscaras tá R$ 28,90. E usando o cupom de Cílios, vocês viram aqui, eu mostrei com vocês em vídeo que realmente dá uma diferença absurda. Então acho que essa daqui foi a minha favorita, mas eu acho que a combinação das duas é ideal, vai deixar seus cílios bem poderoso, ótimo pra qualquer ocasião. Se você quer só pro dia a dia, você aplica só uma. Se você quer pra uma coisa mais festa, mais, sabe, cheguei e causei, dá pra você usar as duas juntas. E faz toda a diferença na maquiagem, né, gente? A máscara de cílios é fundamental, acho que é um item indispensável na necessidade de qualquer mulher. E eu indico muito essas duas máscaras de cílios pra vocês, tá? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!